de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós oramos agora e te pedimos pelas misericórdias de Cristo, que o Senhor possa nos conceder a graça de transmitir, segundo a eficácia do teu poder, que opera eficientemente em nós, a tua palavra. Fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor possam ser dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor Jesus. É o que oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pai. Muitos têm falado do ano de 2020, o ano que estamos vivendo, que é um ano perdido. Sabe, nós devemos enfrentar as perdas e não permitir que as perdas, de alguma maneira, sejam inexoráveis em nossa vida, inalteráveis no nosso viver. Há uma promessa bíblica que diz, no livro de Joel, que eu restituirei os anos perdidos. Ora, Deus restituirá, Deus há de restituir tudo que foi perdido nos anos. O tempo, muitas vezes, é encarado como uma coisa que alguém dirá: se o tempo foi perdido, não há como resgatá-lo, restaurá-lo, mas o Senhor, Ele tem como fazer isto na nossa vida. Quando se diz os anos que foram consumidos, está se dizendo sobre tudo aquilo que os gafanhotos levaram, tudo aquilo que deveria ser colhido e infelizmente não foi. De modo que Deus daria o quê? Uma restituição. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, pelo grande exército que enviei contra vós outros. Deus que pode restituir anos, não pode restituir um ano. Quando se fala do ano de 2020 como um ano perdido, se fala de retrocesso, se fala de perda de avanços, se fala de perda de anos e não um ano. Porque, de fato, essas devastações por praga provocam o quê? O consumir de tudo aquilo que poderíamos alcançar e do ponto que alcançamos, aonde poderíamos ir além. Então Deus não nos promete simplesmente cessar um problema. Deus nos promete uma solução ampla e suficiente. E isto é a primeira coisa que eu quero deixar conosco. Nós que somos embaixadores das boas novas, nós devemos entregar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo que devolva às pessoas o vigor para irem em frente. Sabe, nós não podemos ser vítimas das circunstâncias. Nós temos que passar de vítimas a vencedores, a nos tornar vitoriosos em cima de toda e qualquer circunstância.
Por isso, eu quero dizer uma coisa: não fuja de coisas que você não pode mudar. Seja maior que as suas dificuldades em Cristo Jesus. Lembre-se do que a palavra nos diz, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Sabe? Essa paz interior, essa tranquilidade, esta firmeza em esperança e fé, nos fará termos as forças necessárias para mudarmos todas as coisas. E o que nós não podemos mudar, nós entregaremos na mão do Senhor. E eu posso te garantir que quando eu entrego na mão do Senhor, eu entrego em mãos muito mais capazes do que a minha. Temos que não apenas nós, mas levarmos a todos. Há tanta falta de esperança hoje em nossa sociedade, no mundo de forma geral. Mas levemos a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, para que as pessoas possam aproveitar o melhor da vida confiando em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Mais uma vez eu friso isto: entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele fará. Não fique ansioso. Ansioso, como a Bíblia diz, não andeis ansiosos nessa vida por coisa alguma. Pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, o vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. Entrega, volto a dizer, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Sabe, nós temos um jogo de culpa. Culpamos a outros, culpamos a vida, culpamos às vezes a nós mesmos, culpamos a Deus, culpamos o destino. Jesus, a Bíblia diz, levou sobre si todas, e mais uma vez eu digo, todas as nossas culpas. Não fique com essas culpas e não fique nesse espírito de culpar, culpando-se ou culpando outros e outras coisas. Deus nos ama. E eu creio que nós devemos amar aquilo que Deus ama. E se Deus nos ama, eu diria, amemo-nos também. Para que possamos, neste poder do amor que lança fora todo medo, avançarmos com a ajuda de Deus. Podemos transformar até o pior em melhor. Com a ajuda de Deus, podemos corrigir tudo. Com a ajuda de Deus, podemos acertar todas as coisas. Mais importante que as circunstâncias, ou acontecimentos, ou imprevistos que acontecem, é a maneira como nós reagimos diante destas coisas. Como nós nos posicionamos diante de todas as adversidades,
de todas as dificuldades, de todas as tragédias reais que acontecem em nossa vida. Nós podemos simplesmente nos ressentir ou nos amargurar ou nos revoltar ou nos posicionar de uma forma a nos erguer de toda esta situação. Ressentimentos, amargura, revoltas, ódio, não nos levará senão a uma derrota pior. Nós precisamos entender que se Deus é por nós, como dizem Romanos, quem será contra nós? Nós podemos e iremos vencer as crises. Vencer as crises. E eu quero afirmar que Deus fará por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. De fato, Deus fará por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos, mas Ele fará. E a Bíblia ainda nos afirma, agindo Deus, quem impedirá? Meus amados, para que possamos entender que quando nos encontramos com Deus, não importando quanto as condições possam ser não apenas adversas, não apenas contrárias, mas as condições possam ser extremamente poderosas contra nós mesmos, em que nós estamos em total desvantagem. Se Deus estiver conosco, nós estaremos em uma absoluta vantagem. Absoluta vantagem. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Muitas vezes os nossos medos, os nossos temores, as nossas inseguranças, as intimidações da vida nos têm feito reféns, escravos de todas estas coisas. Deus está vindo em nosso socorro. Deus não está alheio a toda a tua dor, a todo o teu sofrimento, a todas as tuas dificuldades. Deus está vindo para nos socorrer a todos nós. A todos nós. Ele está aqui. E se há medos, verdadeiros pavores de alguns, eu quero dizer algo a você. Estivemos falando com a missionária Edmeia Williams e eu me lembrei e até citei para ela de uma palavra: ponha pavor naquilo que te amedronta. Erga-se, levante-se, mais poderoso do que nunca, sabedor que Deus é contigo. Pare de fugir e enfrente os seus inimigos, os seus adversários, as adversidades, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em Deus faremos maravilhas,
porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Eu quero que você venha comigo ao texto base, porque tudo isso que falamos até agora foi uma introdução do que eu de fato desejo falar, que quando temos um encontro com Deus, tudo muda em nossa vida. E tudo muda em nossa nação. Não apenas em nossa família, mas para toda a nossa gente. Isso aconteceu quando Deus falou com Moisés em meio da sarça ardente. Tudo começou a mudar a partir daquele encontro de Moisés com Deus, de Deus com Moisés. Versículo 1 do capítulo 3 de Êxodo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira a sandália de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe os sofrimentos. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Um homem chega à presença de Deus. Às vezes as grandes revelações são movidas por um momento até de curiosidade. Quantas pessoas, por curiosidade, como Zaqueu, por curiosidade, queria conhecer a Jesus. E surpreso foi que teve a revelação que já era por Cristo conhecido. E houve salvação naquela casa, na casa de Zaqueu. Quantas pessoas têm se aproximado por curiosidade? Talvez você esteja nos escutando agora por curiosidade, mas não será a sua curiosidade que te levará a Deus, que te fornecerá uma revelação, será o próprio Deus que se revelará a você, mas a curiosidade proporcionará a você uma oportunidade.
Aquele foi o momento oportuno. Deus, de alguma maneira, chamou a atenção de Moisés através daquela sarça que ardia. Não era simplesmente o arder de uma sarça que lhe chamou a atenção. Era que ela ardia e ela não se consumia. É por isto que Moisés foi atraído. Deus tem as suas formas de nos atrair a Ele. Às vezes vendo algo que nos surpreende. Sabe, aquela sarça em si ardendo e não se consumindo, já era uma palavra tremenda, profética e de esperança. Durante tanto tempo, Faraó tentara consumir a Israel, mas não tinha êxito. Não tinha êxito. Embora ardesse toda a perseguição, todo o problema, toda a dificuldade, toda a ira, quanto mais os afligia, tanto mais Deus os abençoava. Tanto mais. Às vezes eu imagino, por que Deus não se manifestou numa árvore diferente, mas numa simples sarça? Mais arbusto do que árvore. Poderia ser um cedro do Líbano, os tão belos e vistosos cedros do Líbano, ou um carvalho tão forte, tão imponente. Quem sabe, uma gigantesca sequoia. Mas não. Era uma humilde, uma pequena sarça. Isso é tão importante, porque se existe coisa que árvore nenhuma pode prevalecer, é o fogo. Porque o fogo contra a madeira sempre prevalece. Dizem até mesmo que só há uma maneira do fogo consumindo não poder prevalecer, é que a raiz esteja salva. Porque quando a raiz está salva, a árvore ressurgirá. Mas nesse caso, era um tão humilde arbusto, uma sarça, ardendo em chamas. Ardendo em chamas, mas não se consumindo. Ora, passarão pelo fogo e passarão pela água, mas não lhes fará dano algum. Isso era o que o Senhor estava mostrando a Moisés. Que eles venceriam toda aquela circunstância, toda aquela adversidade. Porém, do meio de tudo aquilo, do meio de toda aquela realidade, do meio dessas chamas que ardem, Deus falou. É interessante que toda a chama, ao arder, precisa de um elemento de combustão para que queime, para que, sendo alimentada, oxigenada, venha a produzir sua chama, seu fogo. E se o elemento de combustão seria a madeira, mas se a madeira não se consumia, como o fogo permanecia? Não era apenas miraculoso o fato da árvore não se consumir, mas era miraculoso o fato do fogo arder. De modo que o fogo ardia, que o fogo se mantinha pelo próprio fogo, porque o nosso Deus é fogo. Ele é fogo consumidor quando ele é vingador,
quando ele toma a nossa defesa, mas ele também é fogo purificador, é fogo que consome tudo o que não deve estar em nós, que nos purifica, permanecendo o ouro purificado 7 vezes passando pelo fogo. Ele, o Senhor, é fogo que nos faz bem, que é muralha de fogo ao nosso redor, para que ninguém e nada possa nos tocar. Ele, o Senhor, nos promete que nos fará a nós mesmos, seus ministros, como labaredas de fogo, e que arderemos nessa nossa devoção, nessa nossa consagração. Temos que ser chamas vivas a iluminar na noite mais escura. Não pequenos fogos, mas uma grande labareda, porque os seus ministros, ele os faz labareda de fogo. E aos seus anjos, vento. De modo que quando os ministros e os anjos trabalham juntos, o que temos? Um incêndio. A labareda sendo levada pelo vento, incendiando a tudo e a todos. Que realmente possamos inflamar todos os corações com a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ali, naquele dia, Moisés, que via isto, ele ouviu Deus que o chamou, e o chamou 2 vezes, Moisés, Moisés. Como chamou a Samuel? Samuel, Samuel. Então, não é outro senão Samuel, não é outro senão Moisés. Ele imediatamente respondeu, porque Samuel era menino, mas Moisés, já idoso, aos 80 anos, homem experiente. Dizem que Moisés passou 40 anos pensando ser alguém, mais 40 anos descobrindo que não era quem pensava. E finalmente, mais 40 anos descobrindo quem era em Deus. Em Deus faremos maravilhas. O povo que conhece ao seu Deus, este povo fará maravilhas. Então disse o Senhor a Moisés: não te chegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que estás é terra santa. A Bíblia diz que assim disse o Senhor a Josué, como prometia a Moisés: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Antes que a terra seja nossa, é necessário que ela, em primeiro lugar, seja santa. E a terra é santa pela manifestação da presença de Deus. É a presença de Deus que torna a terra santa. Não é a qualidade da terra. Era um deserto. Não era um jardim. Não era um pomar. Não era uma plantação. Não era um campo verde. Era a qualidade de Deus. Eu tenho dito que o nosso chamado é grande, não porque nós somos grandes, mas porque grande é aquele que nos chamou, que é o Senhor.
tira a sandália dos seus pés. E quando Moisés tira a sandália dos pés, agora a planta dos seus pés pisa na terra. Agora essa terra é de Moisés, mas antes de ser de Moisés, ela é terra santa pela presença do Senhor. Se queremos conquistar, se queremos tomar posse, que a presença do Senhor esteja antes nessa terra. Lembre-se que quando Josué esteve ali, já entrando na terra de Jericó, ali estava o capitão dos exércitos do Deus Altíssimo, uma teofania, a própria presença do Senhor Jesus, ali estava já se manifestando. E agora aquela terra tão corrupta, aquela terra tão entregue a ídolos e a demônios, agora aquela terra é santa. Por quê? Porque o santo de Israel está nessa terra. O santo, Deus é santo, e como disseram os anjos ao redor, os serafins cantando, santo, santo, santo é o Senhor Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. A santidade do Senhor cobre tudo e torna tudo santo ao seu redor. Tira a sandália dos teus pés. Sabe, a sandália, ela existe para proteger, ela existe para resguardar os nossos pés, para que não sejam feridos, para que possamos chegar mais ao longe. Mas também elas causam uma insensibilidade. Não sentimos bem, não sentimos perfeitamente as areias, a não ser que estejamos descalços. Nós precisamos sentir. Lembrando-me que a descendência de Abraão é como os grãos de areia. Não digo que temos que pisar sobre a descendência de Abraão, mas que temos que sentir, ter sensibilidade, sentir como está, sentir o calor do dia, sentir o frio da noite, porque o deserto faz um grande calor ao dia e o mesmo deserto faz um grande frio à noite, terra de grandes contrastes. E às vezes, nosso grande problema é que somos insensíveis. Quando um homem no mundo antigo era calçado, isso significava que ele era um homem livre, um homem com liberdade, mas os escravos normalmente eram descalços. Era uma identidade de escravidão. Nós muitas vezes nos esquecemos que é melhor ser um escravo de Deus do que um livre nas trevas. Escravo da luz e não um livre libertino nas trevas. Sabe, eu volto a dizer que as sandálias protegiam. Protegiam contra pedras, protegiam contra espinhos, protegiam contra feridas. Mas quando Deus te diz, tira a sandália, Deus está te garantindo que os seus pés não irão se ferir. Por quê? Porque a terra é santa. E se a terra é santa, ela não é maldita. Se a terra é santa, ela não produz espinhos e abrolhos. Houve um tempo em que o homem podia andar descalço. Houve um tempo em que o homem podia andar nu, que ele não se feriria. Que foi o tempo do jardim, que foi o tempo antes do pecado, que foi o tempo de santidade. Se a terra é santa, você não
irá se ferir. Essa terra não te ferirá. Ainda que você esteja num deserto, mas se a terra é santa, ela não te fará dano. Santidade te resguarda, santidade te protege, santidade faz com que não haja na terra o que te fira, o que te lastime. E Deus então disse a ele: eu sou o Senhor. Veja, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que interessante que Deus não apenas se apresenta como Deus dos grandes, como Deus dos notáveis, como Deus dos patriarcas, mas o Deus do teu pai. Não apenas o Deus de um homem livre, mas também o Deus de um homem escravo. Deus dos grandes, Deus dos pequenos, sendo que aqui eu diria Deus primeiro do escravo e depois dos livres, primeiro do pequeno e depois dos grandes. Não é sem motivo que uma das evidências que Jesus era o Messias, a ser dita a João Batista, é ir aos pobres, aos pequenos, aos indesejados, aos humilhados. É pregado o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho da paz do Senhor, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As boas novas do reino de Deus. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o seu rosto porque temeu olhar a Deus. Mas se você se lembrar, em um momento depois, anos já passados, Moisés pediu: mostra-me, Senhor, a tua face. Mostra-me, Senhor, a tua face. Revela-me, Senhor, a tua pessoa. Foi o mesmo que os discípulos de Jesus falaram, e um deles disse ao Senhor: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus lhe disse: há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo revela o Pai. O Espírito revela o Filho e revela a si mesmo. De modo que aquele pedido de Moisés é agora atendido a mim e a você. Disse Deus a Moisés: ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Paulo diz: eu morro para que Cristo viva em mim. A Bíblia diz: olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A Bíblia nos fala: farei passar diante de ti toda a minha bondade. Meus irmãos, quando Deus nos nega alguma coisa, Ele imediatamente faz passar diante de nós toda a bondade. E diz que Moisés viu as costas de Deus. E quando você tem revelação das costas de Deus, você tem revelação de algo maravilhoso. É que Deus vai à tua frente. E eu volto a dizer: se Ele é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ele vai à nossa frente, Ele vai adiante de nós, Ele abrirá caminho, Deus fará caminhos
onde antes não havia caminhos, porque Deus vai abrindo o caminho à nossa frente e nós vamos. A Bíblia diz que Cristo nos fez um caminho pelo qual nós devemos andar. Assim disse Pedro, esse caminho que Deus abriu para nós, há um caminho aberto para nós. Disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. Eu quero dizer uma coisa, Deus está vendo. Deus está ouvindo. E Deus está conhecendo. Porque Deus vê, Ele desce. Porque Deus ouve, Ele nos livra. E porque Deus conhece, Ele nos faz subir. Ele desceu para que possamos subir. A Bíblia diz, que quer dizer que subiu, senão que primeiro desceu. E desceu às regiões inferiores da terra, falando a respeito de Jesus. Meus amados irmãos, Deus desceu. Para quê? Para nos fazer subir. E Ele foi até as regiões inferiores, o que significa inferno, regiões inferiores, a nos levar aos mais altos céus, ao céu, a sua morada. Que Deus faça morada em nós. A Bíblia diz que somos morada do Espírito Santo, mas Ele nos leva à sua morada. Não só Ele tem morada em mim, mas eu tenho morada nele, a tal ponto de falar, como disse Paulo, Ele nos assentou em lugares celestiais. Essa é uma palavra tremenda, que eu os levarei à terra que mana leite e mel. Uma vez eu ouvi a conversa que se diz de um pai com um filho. Que o pai disse, meu filho, eu te direi o segredo da vida. E o filho, admirado, aproximou-se do pai e disse, o segredo da vida? Qual é o segredo da vida, pai? O segredo da vida, meu filho, é que a vaca não dá leite. Ele disse, não, pai, a vaca dá leite. Ele disse, não, filho, a vaca não dá leite. Para que a vaca dê leite, como você fala, para que a vaca possa fornecer a nós o leite, ela não dará espontaneamente. Ela tem que ser estimulada. Você terá que levantar de madrugada. Você terá que colocar o bezerro perto da vaca. Você terá que estimular a vaca. Você terá que ordenhar a vaca. Você terá que tirar o leite. O segredo da vida é que a vaca não dá leite. Meus irmãos, eu te levarei a uma terra que mana leite e mel. O segredo
é que essa terra que mana leite e mel, nós teremos que trabalhar nessa terra para que ela mane leite e mel. Muitos de nós estamos querendo nos sentar e querer que Deus faça tudo. Quando Deus te envia uma terra que mana leite e mel, Ele te envia uma terra que você fará com que a terra se torne próspera pelo trabalho de suas mãos. Porque Deus, diz a palavra, abençoará toda a obra de nossas mãos. Toda a obra de nossas mãos. Assim como o mel tem que ser também tomado, tratado, colhido. A abelha produz o mel e nós tomamos aquele mel. Mas para que isso aconteça, há de se ter apicultura, há de se trabalhar, há de se cuidar de todas as... há de se fazer, de se executar. Deus nos abençoará, Deus nos prosperará. Essa terra que mana leite e mel, que Deus nos envia, é terra boa. Durante 3 anos e meio houve seca, mas a terra continuou sendo boa. Elias orava e houve seca, mas a terra continuava sendo boa. O que a terra não tinha era água, ela era boa, potencialmente boa. O que ela precisava era apenas de chuva. E quando Deus envia chuva, você descobre que a terra que você trabalha é terra boa. É terra boa. Assim o agricultor espera ansiosamente as primeiras e as últimas chuvas. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque nas primeiras chuvas é o momento de se semear. E nas últimas chuvas é o momento de se colher. A terra é boa. O que a terra precisa é da bênção do céu. Derramarei sobre vós bênção sem medida. Mas as bênçãos da chuva, se não houver o trabalho do semeador, de nada adiantarão. Podem ser bênçãos sem medida, mas são bênçãos que fazem com que em Deus o nosso esforço não seja em vão. Veja bem, o fruto da terra. Aqui se diz, aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As últimas chuvas determinavam a hora da colheita. E nós estamos vivendo, todos pregam, as últimas chuvas. É a hora da grande colheita, em que faz com que o fruto já surgido alcance o seu máximo potencial. Deus olha Moisés e lhe dá a ordenança, vai a Faraó. Diz, deixa o meu povo ir para que me adore. E Moisés se vê numa situação que Deus lhe pede algo assim. Diz, o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés então disse, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Há 2 perguntas que nós falamos muito nos grandes desafios. Quem eu sou e o que eu tenho? Então, Moisés ouviu da parte de Deus o seguinte, o que é que você tem nas suas mãos? E Moisés disse, uma vara, um cajado, lança diante de mim. E diz que o cajado se transformou numa serpente e Moisés fugia daquela serpente.
Deus não está preocupado com o que você não tem. Ele não precisa do que nós não temos. Nós é que pensamos que precisamos do que não temos para fazer a Deus. Se temos a Deus, deixe-me te contar um segredo, temos a tudo. Estamos com tudo. Mas Deus apenas diz o que é que você tem. O que você tem é o que fará a diferença. Não é o que você tem, não tem. É o que você já tem. Deus usará o que você tem. Deus não te cobrará o que você não tem. Deus usará, volto a dizer, o que você tem. E Moisés lançou aquele cajado diante do Senhor e se transformou numa serpente e ele fugia da serpente. O problema é que Moisés estava fugindo há 40 anos. Moisés estava fugindo há 40 anos e agora Deus faz Moisés trocar a sua postura de fugitivo para aquele que toma a postura de dominar o que lhe persegue. De sair de vítima a um vitorioso. Ele diz, toma a serpente pela cauda, e Moisés obedientemente toma pela cauda. Sabe, homem de Deus tem que ter coragem. Isso não é para fracos, como se diz no popular. Você tem que ter coragem. E para ter coragem, como diz em português, no significado da palavra, vem de core, de coração. Você tem que ter coração. Você tem que ter valentia. Você tem que ter... Valentia vem de valor. Você tem que ter valor e tem que ter coração para fazer a obra que Deus te dá. Diz a palavra, eis aí a terra que vos prometi dar por herança, entrai e conquistai a terra. Tenha valor, tenha coragem, seja um valente do Senhor, um herói, o que faz, o que se supera, seja um superador, um rompedor, que ultrapassa limites e fronteiras em Deus, fazendo maravilhas. Deixa o meu povo ir. Deus ainda diz a Moisés, ponha a mão na tua roupa, e ele o coloca, e quando coloca, e depois o tira, a mão está coberta de lepra, e diz, põe de novo a mão. E ele o tira, e a mão está perfeita. E disse, eis aqui os sinais. Como eles crerão em mim? Crerão por causa dos sinais. E Faraó, como crerá? Crerá por causa dos sinais. Porque esses sinais te acompanharão. Isso não faz te lembrar de nada. A palavra de Jesus Cristo, ide, pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer não será salvo. A Bíblia diz o quê? Estes sinais hão de seguir aqueles que creem. Eu serei contigo. Eu serei contigo. A Bíblia mostra que para vencer a Faraó e o Egito, Moisés só precisava daquilo, precisava do seu cajado. O libertador de Israel, que seria Moisés, só precisava de um simples cajado para libertar o povo, para vencer o Egito. Apenas um simples cajado. Um cajado. Meus irmãos,
Pode ser um instrumento de trabalho de um pastor. O cajado que nos consola, a vara que nos corrige. E às vezes aprendemos mais com a vara que nos corrige do que com o cajado que nos consola. Mas eu digo a você o seguinte: para um homem de 80 anos, um cajado é um apoio. E um cajado é a lembrança da sua debilidade, da sua fraqueza. Mas a Bíblia diz, quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, a minha dependência de Deus. Quando não dependo, quando não faço da minha carne mortal, do meu braço mortal, quando não confio em mim mesmo, mas no Senhor, a vitória é certa. A vitória é certa. Deus diz a Moisés, não temas, pois aqueles que queriam acabar com a sua vida já morreram. Uma das bênçãos da longevidade é que sobrevivemos aos nossos perseguidores. Sabe? Para que haja longevidade, Deus precisa nos dar algo que se chama vigor. É o vigor que nos faz ser longevos. E como o vigor alcança a nossa vida? Quando andamos na presença de Deus e somos perfeitos. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai. Abraão, anda em minha presença e sê perfeito, disse o Senhor, e na tua mão direita eu darei longevidade, e na esquerda riquezas sem fim. Se andarmos na presença do Senhor, se tivermos temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e a sabedoria traz o quê? Traz longevidade e riqueza. Então, nós precisamos caminhar na presença do Senhor, confiados no Senhor. Anda na minha presença e sê perfeito. E sê perfeito. Mais uma vez, eu digo, Deus falou a Moisés, que é isso que tens? Uma vara, Senhor. Lança diante de mim. É uma palavra que pode significar perca até o que você tem para mim. Entregue a mim, confie a mim, dê para mim o que é teu. O rebanho não era dele. O rebanho era de Jetro. Moisés o que tinha, que era dele, era aquela vara. Era aquela vara. E com esta vara, Deus lhe daria a vitória. Então disse o Senhor a Moisés, vai, não temas. Moisés disse ao Senhor, mas eu não sou, nem passei a ser homem eloquente. Ele disse, sou homem de pesado falar. Alguns dizem que ele era gago. Era uma limitação. Agora Moisés não está olhando na limitação do que ele tem. Ele está olhando na limitação do que ele é. Nós muitas vezes supervalorizamos a limitação do que temos e ainda mais supervalorizamos a limitação do que somos, o limitado que somos. Mas assim como Deus não está preocupado com a limitação do que temos, não está preocupado pelo que não temos, Deus também não está preocupado pela limitação do que somos. Sou gago.
ou não sou eloquente. Embora eu creia que Deus tenha dado um jeito nisso, porque ele foi varão poderoso em palavras e poderoso em obras. Mas naquele momento, ele colocava, como nós colocamos, desculpas que são fortes, que são razões, fatos. Eu não tenho isto, e eu não tenho esta capacidade, eu não sou. Moisés coloca diante de Deus isto. E Deus olha para Moisés e disse: eu fiz a boca. E então, Moisés insiste, Deus dá uma solução estranha. Em vez de Deus dizer: eu tirarei esse problema de você, ele disse: seu irmão é homem eloquente. Você falará a ele e ele falará por você a Faraó. Eu serei o teu Deus, tu serás como Deus para Faraó, e o teu irmão será o teu profeta. Aqui nós temos a luta entre o homem de Deus e um homem que se julgava Deus, Faraó. E é melhor ser servo de Deus neste mundo, como Moisés, do que ser Faraó nesta terra. Ah, Moisés, Deus lhe dá uma solução no mínimo estranha. Deus lhe diz: vai, seu irmão falará por você. Imagine, eu não sei se era gago ou não, e com todo respeito a Moisés e a Arão, eu imagino se gago fosse, Moisés estar falando a Faraó. Moisés está dizendo a Faraó: ouça-me, Faraó. E ele está falando Faraó, como um gago. E o seu irmão então repetia. Ele disse Faraó. Não é à toa que Faraó não levou muito a sério os dois. Sabe, Deus chamou mais atenção ainda para o problema de Moisés. Porque o problema de Moisés não limitava a Deus, limitava apenas a Moisés. Nossas limitações não limitam ao nosso Deus, limitam apenas a nós. Limitam apenas a nós, eu volto a dizer. Nós estamos supervalorizando as nossas limitações. Supervalorizando. Mas Deus, quando tirou o povo do Egito, o leva por um caminho, e esses se encontram diante do Mar Vermelho, e Faraó vem com 600 carros de guerra, como 600 tanques para o mundo daquela época. E o povo de Israel, aflito, preocupado, clama. E Moisés então ora a Deus, se era gago ou não gago. Deus o ouviu e disse: por que clamas a mim? Dize ao povo que marche, e tu estendes a tua mão e divide o mar. Gago ou não gago, Moisés diz ao povo: marchem. E o povo marchou em direção ao mar, e o mar se abriu. Disse: tu estendas a tua mão e divide o mar. Veja bem o que Deus diz: ao povo diga marche, mas ao mar apenas estenda a mão. Apenas estenda a mão. E Moisés, apenas com um sinal, um aceno de mão, abriu o Mar Vermelho. Para mim,
Isso significa dizer: Moisés, eu te uso eloquente ou não eloquente, gago ou não gago, e ainda que você fosse mudo, eu faria milagres maravilhosos através de você. Nossas limitações só limitam a nós próprios. No versículo 2 do capítulo 4 diz que Moisés respondeu que ele tinha em sua mão uma vara, ou um bordão, ou um cajado. Mas no versículo 20, disse: tomou, pois, Moisés a sua mulher e a seus filhos, fê-los montar num jumento e levou e voltou para a terra do Egito. E veja o que diz aqui: Moisés levava na mão o bordão de Deus. Algo aconteceu que naquele curto espaço de tempo, a vara de Moisés virou a vara de Deus na mão de Moisés. Para Deus vencer o diabo, para Deus vencer a Faraó, Ele não precisa da minha força. Ele só precisa, ouça-me, da minha fraqueza, da minha dependência a Ele. Volto a dizer, quando eu sou fraco, aí então sou forte. Aquela vara para um homem de 80 anos, volta a falar, lembra-se do quê? Da fragilidade já dos 80 anos, da fraqueza dele. Mas para Deus vencer a Faraó, Ele não precisa da minha juventude. Sabe, eu acho interessante, para vencer um gigante, Deus usou um jovem, Davi. Mas para vencer Faraó, Deus usou um velho, Moisés. Porque Faraó não se ganha com o vigor da juventude, Faraó não se ganha com o ímpeto da juventude, Faraó se vence no campo das ideias, na sabedoria, na prudência. Faraó se ganha com outro poder, o poder da dependência de Deus. E o Faraó deste mundo é o diabo. E para vencer o diabo, Deus não precisa do meu vigor, da minha força. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, é o que diz a palavra. Não por força, não por violência, mas pelo espírito. No entanto, há alguma força. No entanto, eu tenho força. E, no entanto, eu posso também exercer violência. Onde estará a violência? Onde estará a força? A violência estará em se possuir o reino de Deus, porque o reino de Deus é tomado com violência. Eu não venço o reino do mundo, o império das trevas, com violência. Eu venço o império das trevas com poder, mas eu me apossuo, eu tomo posse do reino de Deus com violência, com toda o vigor da minha vida. Eu aplico toda a força, o esforço do meu ser pelo reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para vencer ao diabo, eu não preciso de minha força, eu preciso do poder de Deus, eu preciso da vara do Senhor, mas
No que eu usarei a minha força? Louvarei ao Senhor com todas as minhas forças. Amarei ao Senhor com toda a minha força. De todo o meu coração, com toda a minha alma, de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Amarei ao Senhor. Não dê a Faraó o que é só de Deus. Isso é só de Deus. A minha força e o meu esforço, a minha força do Senhor, é para o Senhor, para amar ao Senhor. Para Faraó, a minha fraqueza. Para Faraó, a minha debilidade. Para Faraó, a minha dependência dele. Porque eu sou pobre e necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Sim, eu esperei com paciência ao Senhor e Ele se inclinou para mim e livrou-me de todos os meus dissabores. Livrou-me pela sua poderosa mão. Moisés levava, e com isso agora eu termino, na sua mão a vara do Senhor. A vara de um homem pouco pode fazer, mas a vara de Deus? A vara de Deus pode se transformar em serpentes, e se porventura outras chegarem, as engolirá. A vara do Senhor pode ferir o Nilo, e as águas do Nilo se tornarem em sangue. A vara do Senhor pode abrir o mar vermelho. A vara do Senhor pode ferir a rocha. E a rocha dará rios de água viva. A vara do Senhor pode florescer e dar fruto. O que vara nenhuma, por mais poderosa que seja, pode fazer, porque é a vara do Senhor. O que tens em tuas mãos, dá-me, e eu transformarei e te devolverei. E o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Jesus também perguntou aos seus discípulos: o que é que vocês têm em suas mãos? 5 pães e 2 peixinhos, dá-me. O que podem 5 pães e 2 peixinhos fazer para 5.000 homens? Nada. O que é isso para tamanha multidão? Nada. Mas o que podem 5 pães e 2 peixinhos, tendo passado pela mão do Senhor, fazer a multidão? Atender a tudo e a todos em todas as suas necessidades e fome. E ainda sobrar abundantemente. E sobejou, e dos pedaços que recolheram, encheram 12 cestos. O que podemos fazer? Temos que perder para Deus, e assim ganhar de Deus. O cajado, a vara, representam, entre outras coisas, até o próprio ministério. Mas podem representar muitas coisas. Perca a sua firma para Deus. E o que antes a tua firma não podia fazer, ela fará nas tuas mãos, mas ela será agora de Deus. Perca a tua profissão, teu trabalho para Deus, o que antes o teu trabalho não podia fazer, Ele fará, porque Ele agora será o trabalho de Deus, a profissão de Deus em tuas mãos. Perca a sua capacidade para Deus.
E o que antes a sua capacidade não podia fazer, ela agora fará. Porque ela agora será a capacidade de Deus nas tuas mãos. Será de Deus, mas estará nas tuas mãos. Aos cuidados das suas mãos. Perca teu próprio ministério para Deus. E o que antes o teu ministério não podia fazer, Ele fará. Porque será o ministério de Deus nas tuas mãos. Perca a sua vida para Deus. E o que antes a sua vida não podia fazer, ela fará. Porque agora ela será a vida de Deus em suas mãos. E todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. Achará. E quem tentar preservar a sua vida, perdê-la. Meu amado irmão, talvez você tenha dito, você não sabe a história da minha vida, o fracasso em minha vida. Eu quero dizer que Deus tem o poder de tornar o teu fracasso num sucesso, de tornar-te de vítima em vencedor. Deus tem esse poder. Basta você perder agora a sua vida, dar a sua vida para Jesus. Se você nunca deu a sua vida para Jesus, dê agora a sua vida para Jesus. Aceite a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Entregue toda a sua vida para Jesus e você verá que Jesus devolverá essa vida em suas mãos. E o que antes a sua vida não podia fazer, ela fará, porque antes você era uma criatura de Deus e você, quando recebe a Jesus, crê nele como seu Senhor e seu Salvador, ele te dá o poder de você se tornar filho de Deus. Senhor nosso Deus, eis essas vidas que agora entregam-se a Jesus Cristo, que se dão a Ele e se dão a Ele de todo o coração. Eu agora, Senhor, abençoo essas vidas e declaro que essa vida agora volta às mãos dela, mas uma vida transformada, como a vara de Moisés, que era transformada, que fazia milagres. Esta vida fará prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. Ela sairá de vítima a vencedor, a conquistador. No nome de Jesus Cristo. Ainda, meu amado irmão, minha amada irmã, você que conhece ao Senhor, mas que porventura tem dito: quem sou eu, o que eu posso fazer, o que eu tenho em minhas mãos. Pare de olhar os recursos limitados que você tem hoje. Pare de dar valor às limitações. Saiba que as suas limitações só limitam a você. Elas não limitam ao seu Deus. Elas não limitam a Jesus. Esse é o momento de você crer. Esse é o momento de você saber que em Deus nós faremos maravilhas, que Ele vai restituir não só 2020, mas tudo que foi consumido, Deus restituirá. Não entre pelo caminho da autopiedade, não entre pelo caminho da depressão, não entre pelo caminho dos rancores, das raízes de amargura que amargam tudo. Não entre pelo caminho das revoltas, muito menos pelo caminho do ódio. Com a ajuda de Deus, podemos transformar, volto a dizer, o pior no melhor. O pior no melhor. E Deus fará por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. No nome de Jesus Cristo. Eu quero agora orar pelos seus filhos. E quero pedir que essa bênção extraordinária esteja sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos faça verdadeiros
conquistadores, que não desperdicemos as nossas forças com o diabo, que apliquemos as nossas forças em amar a Deus, que não desperdicemos de forma nenhuma a violência. Senhor, com o mundo, com pessoas, mas que apliquemos toda a violência, todo o nosso vigor em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em tomar posse do reino de Deus. Abençoe-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, até a noite, se assim Deus nos permitir. Aqui se despede pastor Aloísio de Moraes, dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo do Senhor sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até a nossa próxima live, se assim Deus nos permitir. Amém.